Você já sentiu aquela dor no peito quando percebe que ele simplesmente te ignora? Como se, de uma hora para outra, você tivesse se tornado invisível para alguém que antes parecia te querer tanto. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. Por trás dessa indiferença calculada, existe uma fraqueza, e ela é muito maior do que você imagina. Homens que ignoram acham que estão no controle, mas e se eu te dissesse que, na verdade, são eles que estão presos no próprio jogo? Que cada silêncio dele, cada visualização sem resposta, cada sumiço estratégico esconde um medo que ele jamais admitiria. Hoje, eu vou te mostrar a maior fraqueza de um homem que te ignora e, principalmente, como virar esse jogo a seu favor. Então, se você já perdeu tempo demais tentando entender por que ele age assim, fica comigo até o final, porque quando você descobrir o que realmente acontece na mente dele, nunca mais vai se sentir impotente nessa situação. Antes de continuarmos, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para que essa corrente de conhecimento continue crescendo e alcançando mais pessoas. E mais, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Agora, sem enrolação. Primeira dica: ele precisa que você corra atrás. O jogo dele só funciona se você der atenção. E se você não der? Sabe aquele homem que some esperando que você vá atrás? Ele não faz isso por acaso. O jogo dele só funciona se você entrar nele. Se você responde rápido, se questiona o sumiço, se demonstra incômodo, pronto, ele venceu. Porque no momento em que você corre atrás, ele sente que tem o controle. Mas e se, dessa vez, você não jogasse esse jogo? Quando você para de alimentar essa dinâmica, algo muda. Ele começa a perceber que o silêncio dele não te afeta como ele imaginava. Que ao invés de correr atrás, você simplesmente continua sua vida. E isso mexe com o ego dele. Porque no fundo, ele não queria te perder. Ele só queria que você provasse que queria ele. Só que agora é ele que precisa provar algo. A grande verdade: quando um homem percebe que você não está disponível para os joguinhos dele, a insegurança bate. O que acontece quando um jogador percebe que o adversário saiu do tabuleiro? Ele perde o propósito do jogo. E se tem algo que o desestabiliza, é a ideia de que você pode simplesmente seguir em frente, sem precisar implorar pela atenção dele. Então, ao invés de reagir ao sumiço dele, faça algo diferente. Respire fundo, silencie as notificações e direcione sua energia para você mesma. O que mais te faz bem além desse jogo? Porque quando você muda o foco, ele percebe. E quando percebe, é aí que o jogo realmente vira. Segunda dica: o ego dele é frágil. Por trás da indiferença, ele precisa se sentir desejado. Quando você não reage, ele desmorona. Muitos homens fingem estar no controle, mas na verdade são reféns do próprio ego. A indiferença que ele demonstra, muitas vezes, é só uma forma de testar o quanto você ainda está disponível, porque no fundo ele precisa da validação de saber que pode te ter quando quiser. Mas e se de repente ele não recebesse essa confirmação? E se, ao invés de demonstrar desespero ou frustração, você simplesmente seguisse em frente como se nada tivesse acontecido? Esse é o maior golpe que você pode dar no ego dele. O que a maioria das mulheres faz quando um homem ignora, pergunta, cobra, tenta entender, mas o que realmente funciona é o oposto, a leveza da indiferença, a postura de quem não precisa mendigar atenção, o silêncio que diz: eu sou um universo completo, com ou sem você. E sabe o que acontece quando você para de alimentar o ego dele? Ele sente o vazio. Ele se pergunta se perdeu algo valioso, porque no final das contas, um homem só valoriza aquilo que sente que pode perder.
Já imaginou um homem completamente apaixonado por você, querendo te conquistar e não conseguindo mais te tirar da cabeça? No meu e-book, revelo as técnicas psicológicas que fazem qualquer homem ficar viciado em você, desejando te assumir de verdade. Pare de correr atrás e comece a ser a mulher que ele não consegue resistir. Clique no link agora e aprenda os segredos para fazer qualquer homem enlouquecer por você. Terceira dica: ele tem medo de perder o controle. Homens que ignoram querem manter o poder. Mas e se você inverter o jogo? Se ele some, ignora ou responde quando quer, é porque acredita que tem o controle da situação. Ele sabe que pode ditar o ritmo, porque até agora você permitiu. Mas e se, de repente, esse controle escapasse das mãos dele? A verdade é que muitos homens jogam com a indiferença porque funciona. Eles aprendem, desde cedo, que o mistério e o afastamento podem gerar atração. Mas o que acontece quando esse mistério perde a força? Quando você, ao invés de correr atrás, dá um passo para trás? Aqui está a chave. A melhor resposta para a indiferença não é a revolta, nem a carência. É a imprevisibilidade. Quando ele percebe que você não reage como ele esperava, que na verdade é ele quem está perdendo acesso à sua energia, algo dentro dele muda. O medo do desinteresse surge e, de repente, ele não está mais no controle. Então, ao invés de seguir o roteiro que ele espera, faça algo inesperado. Ao invés de cobrar explicações, demonstre que sua vida continua exatamente a mesma, com ou sem a presença dele. Porque no final, um homem só entende o valor de uma mulher quando percebe que pode perdê-la. Quarta dica: o silêncio dele esconde insegurança. Muitas vezes ele te ignora porque tem medo da sua reação ou não sabe como agir. Você já parou para pensar que esse silêncio dele pode não ser tão intencional quanto parece? Que talvez ele te ignora não porque tem poder sobre você, mas porque não sabe lidar com as próprias emoções? Muitos homens crescem sem aprender a se comunicar emocionalmente. Eles aprendem a ser práticos, a evitar conversas difíceis e, principalmente, a fugir quando não sabem lidar com uma situação. E sabe o que acontece quando um homem se sente inseguro? Ele se afasta, ele se esconde no próprio silêncio. Mas aqui está o erro que muitas mulheres cometem: interpretar esse silêncio como um sinal de força, quando na verdade ele pode ser um sinal de fraqueza. Um homem que tem plena confiança em si mesmo não precisa usar a indiferença como escudo. Ele enfrenta a conversa, ele assume o que sente. Agora, um homem que se esconde atrás do silêncio, ele está apenas tentando mascarar o medo de ser vulnerável. E é por isso que a melhor resposta para essa indiferença não é correr atrás nem se desesperar. É entender que se ele não tem maturidade para enfrentar uma conversa, o problema não está em você. E que muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é deixá-lo exatamente onde ele escolheu estar, sozinho no próprio silêncio. Quinta dica: ele acha que você nunca vai sair do jogo. E se de repente você sumisse da vida dele? Isso o faria te enxergar de outra forma? Você já percebeu que algumas pessoas só valorizam algo depois que perdem? Que enquanto sentem que podem ter você a qualquer momento, não se esforçam para te manter? É exatamente isso que acontece com um homem que te ignora. Ele age assim porque, no fundo, acredita que você sempre estará lá, que mesmo quando ele some, você continua esperando, que mesmo quando ele te trata com descaso, você ainda se importa. Mas, e se de repente você parasse de estar disponível? Essa é a maior virada de jogo que você pode fazer, porque no momento em que ele percebe que você não está mais no mesmo lugar, a insegurança bate, o medo de te perder se torna real. E é aí que ele começa a enxergar o seu valor de verdade.
Só que aqui vai um detalhe importante. Esse afastamento precisa ser autêntico. Não adianta apenas fingir que está desapegada enquanto ainda está presa emocionalmente. Você precisa realmente mudar o foco, se concentrar em você, criar uma vida que não gira em torno da atenção dele, porque no final das contas, o que faz um homem sentir sua falta não é o seu silêncio, é a sua ausência verdadeira. Sexta dica: ele subestima sua força emocional. Ele espera que você se desespere. Mas o que acontece quando você se torna inatingível? Aqui está uma verdade que poucos homens vão admitir. Eles testam sua força emocional sem nem perceber. Quando um homem ignora, some ou dá respostas vagas, ele espera uma reação. Ele quer saber até onde pode ir sem perder você. Se você vai se irritar, cobrar, implorar. Porque na mente dele, quanto mais emoção você demonstra, mais poder ele sente que tem sobre você. Mas o que acontece quando, ao invés de reagir, você simplesmente não se abala? Quando, ao invés de entrar no jogo, você mostra que ele não tem esse poder sobre você? É nesse momento que a dinâmica muda, porque ele percebe que você não é como as outras, que você tem algo que muitas não têm, controle sobre as próprias emoções. E isso não só intriga, como também intimida, porque no final, uma mulher emocionalmente forte é o maior desafio para um homem que está acostumado a testar limites. Então, ao invés de demonstrar desespero, demonstre estabilidade. Mostre que a sua paz não depende da atenção dele, porque essa é a maior força que você pode ter, a capacidade de permanecer no seu eixo, independente das atitudes dele. Sétima dica: o desprezo dele pode ser um teste. Alguns homens testam até onde podem ir sem perder você. E se você mostrasse que não joga esse jogo? Muitas vezes, um homem não ignora porque não se importa, mas porque quer ver até onde pode ir. Ele quer entender até que ponto você aceita ser tratada dessa forma. Qual o seu limite? O quanto ele pode se afastar antes que você reaja. Só que aqui vai um ponto importante. A forma como você responde a esses testes define o futuro da relação. Se você aceita, ele continua. Se você questiona, ele se justifica, mas repete. Agora, se você simplesmente se afasta, sem fazer alarde, ele entende algo muito valioso, que você não aceita migalhas. E é isso que separa mulheres que são levadas a sério daquelas que são apenas mais uma opção, porque no momento em que você demonstra que tem um padrão, que sabe o seu valor e que não aceita joguinhos emocionais, a conversa muda. Ele percebe que, se continuar brincando, pode te perder. Então, a melhor resposta para esse tipo de teste não é a revolta, nem a insistência. É a certeza tranquila de que você nunca precisa provar seu valor para alguém que não enxerga isso sozinho. Oitava dica: a maior fraqueza dele é te perder. No fim, quando você para de se importar, ele percebe que nunca teve tanto a perder. E aqui está a grande virada de jogo. A fraqueza mais profunda de um homem que te ignora é perceber que você parou de se importar. Porque enquanto ele sente que pode sumir e voltar quando quiser, ele se sente confortável. Ele acredita que não importa o que faça, você sempre estará lá. Mas no momento em que ele percebe que sua ausência é real, que você seguiu sua vida sem olhar para trás, o desespero bate. De repente, ele entende que te ignorar não foi uma demonstração de poder, foi um erro. Que ao tentar te testar, ele perdeu algo valioso, que ao brincar com a sua paciência, ele te forçou a seguir um caminho onde ele não está mais incluído. E é exatamente nesse momento que ele começa a correr atrás. Mas a pergunta é, será que quando ele perceber isso, ainda vai ter tempo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui
Cada conteúdo é criado com muito carinho para ajudar mulheres a se tornarem mais seguras, confiantes e donas da própria história. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo dicas transformadoras. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres que precisam dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra gratidão e a frase "de agora em diante escolho a mim". Isso faz com que o algoritmo identifique que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para quem realmente precisa. Conto com você nessa missão. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.